Eu sou Carlito Neto e esse é o Sem Politiquês. Pois bem, meu povo, hoje talvez dentro da democracia brasileira e da nossa república, o cargo mais importante que nós temos, talvez entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não porque pode fazer tudo, como muito bolsonarista explana por aí, mas porque é um cargo vitalício e que para ser indicado, você precisa ser indicado por um presidente que confia em você e que você só é obrigado a deixar o seu cargo quando completar 75 anos. Antes de tudo, a gente precisa lembrar que a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal cabe ao presidente da República, como estabelece a Constituição Federal, no artigo 101, que deixa claro lá que o indicado para o Supremo Tribunal Federal precisará ser um indivíduo da sociedade brasileira, que tenha mais de 35 anos, menos de 70, reputação ilibada e notório saber jurídico. No caso do notório saber jurídico, existe até uma curiosidade, porque ainda lá no século XIX não se exigia notório saber jurídico, se exigia notório saber científico. E por conta disso, vai uma curiosidade para vocês. No Brasil, a gente já teve dentro do Supremo Tribunal Federal um médico despachando por aproximadamente 10 meses. Seu nome, Barata Ribeiro. Hoje a gente sabe que existe a sabatina que os ministros do Supremo Tribunal precisam passar para que depois eles sejam nomeados. Antigamente não era assim. Primeiro o presidente indicava o ministro e aí o Senado via depois quando é que se podia marcar a sabatina. Foi assim, por exemplo, que se descobriu que tinha um médico despachando dentro do Supremo Tribunal Federal, não porque ele tinha notável saber jurídico, mas sim porque ele tinha notável saber científico. E na época, inclusive, uma crítica feita foi isso, que não se poderia indicar meramente um membro do Supremo Tribunal Federal baseado no seu notório ou notável saber científico. Afinal, se o critério continuasse sendo esse, um físico, por exemplo, poderia ser indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, afinal, um físico tem notável saber científico. A partir dessa polêmica envolvendo o Barata Ribeiro, se entendeu que, primeiro, não se pode manter o entendimento de que seria necessário apenas o notável saber científico, mas especificamente o notável saber jurídico, e que os ministros deveriam passar por uma sabatina para depois serem empossados como ministro do Supremo Tribunal Federal. Dito isso, a gente está vendo agora que com a antecipação da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que tem 67 anos, ou seja, está antecipando em 8 anos a sua aposentadoria, a corrida para esse cargo que talvez seja mais importante que o cargo de presidente da República, afinal, ele só pode ser impeachmentado se cometer um crime de responsabilidade gravíssimo, e mesmo assim o Senado precisa aceitar esse pedido de abertura de processo de impeachment do ministro e o próprio STF precisa avalizar. Então, quando o indivíduo é indicado para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, é como se, na prática, ele estivesse protegido até os 75 anos de idade. Calma, em tese está protegido, por quê? Porque ele precisa, evidentemente, seguir a legislação, até porque a lei também se aplica para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E por conta da influência e da força que esse cargo tem, afinal, apesar de vivermos em uma república tripartite, ou seja, dividida em 3 poderes, executivo, aquele que executa as leis, legislativo, aquele que cria as leis, cabe ao Poder Judiciário fiscalizar a legalidade e a aplicação da lei. Ou seja, é o Poder Judiciário, mesmo em uma república tripartite, onde os poderes são horizontalizados e não verticalizados, ou seja, um poder não é mais ou menos poderoso que o outro, porém, o supremo poder de proteger a nossa Constituição e de salvaguardar a legislação cabe ao Supremo Tribunal Federal. E é aí, meu amigo e minha amiga, que entra o que a gente chama de jogo de interesses. Por quê? Como o ministro Luiz Roberto Barroso antecipou a sua aposentadoria, cabe ao presidente Lula indicar agora um novo ministro para ocupar essa vaga. Inclusive, o presidente Lula já assinou o pedido de aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso, e este ministro que vai ser indicado pelo presidente Lula passará por uma sabatina na CCJ, no Senado, e passará também pela votação do Pleno do Senado. Carlito, por que se passa pelo Senado e não pela Câmara dos Deputados? Porque se entende que a chamada Câmara Alta, que é o Senado Federal, onde estão lá inclusive os eleitos com mais
de 35 anos, idade mínima para o indivíduo ser candidato ao cargo de senador da República, é onde se, em tese, avalia e se decide sobre práticas e coisas relacionadas à coisa pública tão importantes. Dito isso, o ministro será levado ali para votação na CCJ, né? Vai passar pela CCJ e para ele ser empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele precisa receber a maioria dos votos dos senadores da República. Quanto seria essa maioria, Carlito? Maioria simples. Temos 81 senadores, 41 votando para que esse ministro seja empossado, ele será empossado. O ministro Flávio Dino teve 47 votos e olha que ele deixou claro que ele era comunista, graças a Deus, e o ministro Alexandre de Moraes, que é outro ministro, inclusive, que muita gente dizia que não passaria no Supremo Tribunal Federal, ou melhor, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, teve 55 votos. Eu estou citando essa questão das votações para deixar claro uma coisa. Tem vários senadores bolsonaristas por aí, ao atacar o Supremo Tribunal Federal, eles têm alegado que os ministros do Supremo Tribunal Federal não receberam nenhum voto para estar lá, diferente dos senadores e dos deputados. E aí eu preciso lembrar para esses deputados e senadores que o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, é bem claro, ao dizer que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos ou nos termos desta Constituição. Quando o artigo 1º, parágrafo único, preconiza que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos, e nós vivemos em uma democracia representativa, os deputados e senadores que lá estão, eles estão representando a vontade do povo. O que isto quer dizer, Carlito? Que os 47 votos de senadores que foram dados para o ministro Flávio Dino, mais os 55 votos que foram dados na sabatina do ministro Alexandre de Moraes representam supostamente a vontade do povo. Por que representam supostamente a vontade do povo? Porque se quem votou nesses ministros foram senadores que foram votados pelo povo, eles estão lá dentro da democracia representativa representando o povo. Como essa vaga do Supremo Tribunal Federal ela é muito cobiçada porque as principais decisões sobre entendimento jurídico brasileiro passam por lá. Inclusive, várias questões que são irresolutas, né, que não se consegue resolver na primeira instância, na segunda instância, em estados, geralmente vai parar no Supremo Tribunal Federal e é lá que se tem a decisão final. E é aí que entra o jogo de interesses. Por quê? Neste momento, o mercado, a mídia e o Centrão têm tentado empurrar goela abaixo do presidente da República o nome do senador Rodrigo Pacheco para ser ministro no Supremo Tribunal Federal. Segundo informações de bastidores da política, inclusive, tem até ministro do Supremo Tribunal Federal que estaria fazendo campanha para que o indicado fosse o Rodrigo Pacheco. Quem seriam esses ministros, Carlitos? Segundo os bastidores da política, estes ministros seriam o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. A alegação, até engasguei aqui, né? A alegação que eles têm trazido ali é que se o presidente Lula não indicar um ministro forte, isso pode enfraquecer a corte. E tudo isso é para tentar dizer o seguinte, que olha, se você indicar um ministro que seja muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, que seja muito ligado a você, isso pode soar mal e talvez não passe lá no Senado. Tanto que o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mandou avisar o presidente Lula o seguinte: presidente, se o indicado for Rodrigo Pacheco, já garanto para o senhor que já tem 60 votos. O que o Davi Alcolumbre esqueceu de dizer é que para um ministro do Supremo Tribunal Federal ser aprovado, ele só precisa de 41 votos. Ele não precisa de 60 votos. Se ele chegar na Suprema Corte do Judiciário Brasileiro com 81 votos, que é o máximo que se pode atingir, né, que são 81 senadores, ou 41 votos, ele terá o mesmo poder que os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, o Centrão está tentando, junto com o mercado e junto com a mídia, empurrar o Rodrigo Pacheco, porque é alguém que eles enxergam como aliado. E se o Rodrigo Pacheco estiver lá, ele será enxergado pelo mercado, pela grande mídia e pelo Centrão como uma extensão dos aliados do Centrão, dos aliados do mercado, dos aliados das emissoras de TV e da grande mídia dentro do Supremo Tribunal Federal. Basta lembrar, infelizmente, o brasileiro tem memória curta, mas como eu trabalho com isso há muito tempo eu não tenho, basta lembrar que o próprio Rodrigo Pacheco, quando presidente do Senado Federal,
proferiu várias declarações complicadas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Declarações essas, inclusive, que chegaram até a questionar em alguns momentos a idoneidade, a seriedade e o papel de atuação exagerada ou não do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Mesmo com toda essa pressão, o presidente Lula decidiu que vai indicar uma pessoa de sua confiança. E nos bastidores da política, inclusive eu chequei isso com algumas fontes, já é dada como certa que realmente a nomeação para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso será indicado o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, homem de confiança do presidente Lula, que é ligado à esquerda, que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, não porque ele seja filiado, mas pelo seu ideal, que é muito ligado aos ideais defendidos pela classe trabalhadora e pela esquerda brasileira. E aqui entra um ponto que eu preciso trazer para vocês, que é o seguinte: enquanto o mercado, a direita, o centrão e a mídia brasileira defendem que não se deva indicar, por exemplo, o AGU Jorge Messias por ser ligado, supostamente, ideologicamente, com o Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, eles defendem a indicação do Rodrigo Pacheco, que representa a mesma coisa, só que para o lado oposto, para o lado da direita, para o lado do mercado e para o lado da mídia e do centrão. Então, a gente precisa entender que até discussões sobre se deve indicar um homem, se deve se indicar uma mulher, se deve se indicar um homem negro, uma mulher negra por parte da mídia, é só balela para dividir a esquerda, inclusive. O que a mídia está fazendo nesse momento, dizendo que o Lula deveria indicar uma mulher ou um homem negro, é o que se chamou nos Estados Unidos na década de 60 de tokenismo, que é basicamente quando você usa o símbolo, seja uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa LGBT, uma pessoa de uma determinada região do país, ou que represente, entre aspas, uma minoria, para trazer aquela pessoa como um símbolo, mas de forma forjada, não natural e não real. O que o presidente Lula tem feito, inclusive, para quem está questionando sobre se o Lula confia ou não confia em mulheres em cargos de poder, se o Lula estaria errando ou acertando a indicar o ministro Jorge Messias, é só lembrar o seguinte: quando o presidente Lula deixou a presidência da República, ele não escolheu um outro homem para poder sucedê-lo, ele escolheu uma mulher, que inclusive ocupava um cargo de extrema confiança em seu governo, que é o cargo de ministra da Casa Civil, a presidenta Dilma Rousseff. Ele escolheu a Dilma para ser candidata à presidência em 2010 e escolheu a Dilma para ser candidata à reeleição em 2014, quando muita gente cobrava, inclusive, que o Lula deveria ser o candidato no lugar da presidenta Dilma Rousseff. Mais recentemente, quando todo mundo estava atacando a deputada federal e, à época, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, ao invés de o presidente Lula afastá-la, ele trouxe para perto e colocou ela, neste momento, em um ministério que dialoga diretamente com negociações com o Congresso Nacional, ou seja, mostrando a relevância e a importância que o presidente Lula dá não só à ministra Gleisi Hoffmann, como mulheres em seu governo. O presidente Lula, se tudo acontecer como a gente imagina, será reeleito no ano que vem presidente da República e poderá fazer mais 3 indicações ao Supremo Tribunal Federal. Entre essas indicações, ele terá de fazer a indicação do substituto ou substituto da ministra Carmen Lúcia, a indicação do substituto do ministro Luiz Fux e a indicação do substituto ou substituta do ministro Gilmar Mendes. Está sendo, inclusive, nesse momento, discutido em um tititi de bastidor da política que a ministra Carmen Lúcia estaria cogitando também a possibilidade de se antecipar à aposentadoria. Não se trata, meu amigo ou minha amiga, que está aí do outro lado, de o Lula confiar ou não confiar em homens, mulheres, negros e representantes de minorias. Nesse momento, a indicação cabe única e exclusivamente ao presidente Lula, que tem sim dado espaço ao seu governo para figuras femininas. O que vocês não podem cair, às vezes, no discurso que é para gerar, de certo modo, ali clique e like, é o discurso de alguns veículos, inclusive da própria mídia tradicional, que faz campanha para que o presidente Lula nomeie uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, mas na mesma pauta do programa questiona qual o papel que a primeira-dama deve ter no governo, que a primeira-dama não deveria ter tal atuação, que a primeira-dama não deveria ter tal relevância, que a primeira-dama não deveria ser assim, que a primeira-dama não deveria ser assado. Então a gente precisa ter esse cuidado, e outros veículos, inclusive até do campo da esquerda progressista, que tem reclamado que o governo do presidente Lula deveria indicar uma mulher ou deveria indicar um negro para trazer representatividade. Vários desses veículos, inclusive, que se dizem do campo progressista, veículos que têm donos que eram, inclusive, ligados ao mercado financeiro até pouco tempo atrás e que todo mês aumenta a sua equipe, contrata um repórter homem ou uma repórter mulher. Mas, por coincidência, sempre repórteres brancos. Então, esta é a realidade que a gente tem enfrentado nesse momento no país. Uma tentativa de falsa representatividade
representatividade, promoção do que a gente chama de tokenismo, basicamente para falar, tem um LGBT na minha bancada, tem uma pessoa negra na minha bancada. Mas qual que é a inclusão real que você faz? Afinal, se você tem várias bancadas onde só tem pessoas brancas e um negro, você não está promovendo inclusão, você está promovendo tokenismo. A mudança ela tem de ser estrutural. Essa mobilização que está acontecendo, como eu disse para vocês, por parte do mercado, inclusive atacando o presidente Lula sobre uma suposta hipocrisia do Lula em não indicar uma mulher, é basicamente, meu amigo e minha amiga, para poder atender aos interesses do mercado. A realidade é que o mercado não se preocupa se o Lula vai indicar uma mulher ou se o Lula vai indicar um homem. Até porque o mesmo mercado que tem cobrado que o presidente Lula indique uma mulher é o mercado que está fazendo lobby para que o indicado seja o Rodrigo Pacheco. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, grande abraço e vejo vocês às 13 horas aqui na Folha em Foco. Tchau!